A gente vive lendo manchetes sobre a economia da China, né? Crise imobiliária, guerra comercial, crescimento diminuindo, mas o que de fato está acontecendo por trás de tudo isso? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo para entender as verdadeiras engrenagens da segunda maior economia do mundo. Por décadas, esse número aqui, 30%, representava a força do motor imobiliário da China. Pensa só, era a fatia gigantesca que o setor de imóveis e tudo que gira em torno dele representava no PIB do país. Parecia uma base de crescimento que não ia balançar nunca. Pois é, mas esse motor não só desacelerou não, ele parou. E para entender o porquê, a gente precisa ir além das notícias do dia a dia. A gente tem que investigar os problemas estruturais que levaram a essa freada brusca. Então vamos lá, vamos começar pela raiz do problema, um desequilíbrio fundamental no modelo econômico chinês. Por muito tempo, essa foi a fórmula do sucesso, só que agora as rachaduras estão mais visíveis do que nunca. Se a gente olha a composição da economia da China, tem uma coisa bem curiosa. Ela sempre dependeu muito mais de construir coisas e vender para fora do que do consumo dos próprios chineses. Olha só, o investimento é 41% do PIB, enquanto o consumo das famílias fica ali em só 39%. E só para a gente ter uma noção do tamanho dessa diferença, o contraste é gritante. Enquanto na China, o consumo é de 39%, a média global é de quase 60%. E nos Estados Unidos, chega a 70%. É uma estrutura econômica que funciona de um jeito completamente diferente da maioria dos outros países. Então, resumindo a história, o que a gente tem é uma economia desequilibrada que historicamente priorizou a produção e não o consumo, e foi justamente essa dependência de investimento e exportação que plantou as sementes da crise que a gente está vendo estourar agora. E o epicentro dessa crise foi justamente aquele pilar que sustentava esse modelo de investimento gigante. É isso mesmo, estamos falando do setor imobiliário, que de uma hora para outra passou de motor do crescimento a epicentro do problema. O caminho até o colapso foi longo, sabe? Começou com um boom de construção movido a crédito fácil. Só que em 2020, o governo de Pequim interveio com a política das 3 linhas vermelhas para tentar controlar o endividamento. Qual foi o resultado? Em 2021, a gigante Evergrande entrou em colapso, o que culminou, em 2024, na sua ordem de liquidação. Uma forma bem legal de visualizar isso é pensar na economia chinesa como um foguete de 2 motores. Um motor era o setor imobiliário e o outro eram as exportações. Por um bom tempo, os dois funcionaram a todo vapor. O problema é que agora o motor imobiliário simplesmente apagou. E as consequências disso para as pessoas comuns foram devastadoras. Com cerca de 70% da riqueza das famílias investida em imóveis, a queda nos preços foi um golpe duríssimo. A confiança do consumidor simplesmente sumiu e o desemprego entre os jovens disparou, criando uma crise de confiança geral no país. Bom, com o motor imobiliário quebrado, Pequim precisava de um plano B, né? Uma nova fonte para gerar crescimento. A solução foi apostar tudo na manufatura. Só que ao tentar consertar um problema, eles acabaram criando outro, talvez até maior. A lógica foi mais ou menos a seguinte. Os governos locais ainda tinham metas de crescimento para cumprir. Sem o setor imobiliário para investir, eles redirecionaram rios de dinheiro para a manufatura de alta tecnologia, carros elétricos, painéis solares, baterias. O resultado? Uma produção muito, mas muito maior do que a demanda interna conseguia absorver. Essa situação toda criou um novo desequilíbrio. Para entender, a gente pode usar outra analogia, a de um treino de academia. A economia da China desenvolveu braços enormes, a sua capacidade de produção, mas esqueceu de fortalecer o core, o núcleo, que seria o consumo doméstico. O resultado é um sistema que parece forte por fora, mas na verdade é bem instável. E para lidar com tanto produto sobrando, qual foi a solução? Tentar vender para o resto do mundo. E os dados mostram bem essa mudança de estratégia. Enquanto as exportações para os Estados Unidos caíam, muito por causa de tarifas, as vendas para a Europa e para o Sudeste Asiático dispararam para compensar. E aqui a gente define o novo problema central: excesso de capacidade. Produzir demais acaba levando a guerras de preços, o que causa deflação, aquela queda generalizada de preços. Para sobreviver, as empresas se endividam ainda mais, e a dívida total da China hoje já passa de 300% do PIB. E assim que a gente chega ao cenário de hoje, a estratégia de Pequim para sair de uma crise acabou gerando outra. Agora, o país enfrenta uma tempestade perfeita, problemas internos super difíceis de resolver e uma resistência cada vez maior do resto do mundo. Pequim não pode simplesmente apertar um botão e resolver tudo. Internamente, um grande pacote de estímulo poderia desestabilizar a moeda e acabar premiando maus investimentos. E do lado de fora, o mundo já está reagindo.
A União Europeia, a Turquia e até o Brasil estão impondo tarifas para proteger suas indústrias desse excesso de produtos chineses. Isso deixa a gente com uma lacuna de conhecimento, uma dúvida fundamental. Todo mundo concorda que a China precisa fazer seu povo consumir mais. Mas como? Na prática, fazer isso para uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, sem criar outros problemas? A resposta ainda não está clara. A segunda grande questão é sobre as consequências globais disso tudo. O excesso de produção de tecnologia verde da China, pensem em carros elétricos e painéis solares baratinhos, pode ser ótimo para o clima, mas pode ser devastador para as indústrias do Ocidente. Será que a gente está à beira de uma nova guerra comercial? No fim das contas, tudo se resume a uma pergunta crucial que encapsula todo esse dilema. O desafio da China não é só interno, é global. Será que o país vai conseguir reequilibrar a própria economia sem precisar exportar seus problemas e desestabilizar o resto do mundo? A resposta para essa pergunta vai definir a próxima década.